Os Illuminati e a Bíblia. Este filme tem como objetivo apresentar o cenário mundial para o aparecimento do Anticristo. A consumação do século predita por Jesus está muito mais próxima do que a maioria das pessoas pode pensar. O diabo vem preparando há séculos o cenário ideal, as condições necessárias que levarão o mundo ao caos. E assim como está predito nas profecias, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então o diabo apresentará ao mundo o Anticristo como a solução de todos os problemas, e quase todos esperarão dele a paz e a prosperidade. Porém, o Apocalipse mostra esse homem montado em um cavalo branco. Ele tem um arco e uma coroa. Ele virá vencendo e para vencer. Mas o profeta Daniel nos diz que esse homem é um homem vil, que tomará o reino e o poder através de guerra. Mas para nós que cremos e entendemos as predições das Escrituras, esse homem será o terrível Anticristo. Esse homem vil é chamado na Bíblia de o iníquo, o filho da perdição. Ele se levantará contra tudo o que se chama Deus e contra todo objeto de culto, e se assentará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. O livro do Apocalipse prediz o fim do mundo. O mundo já foi destruído uma vez pelo dilúvio, mas desta vez será destruído por uma catástrofe de enormes proporções. De acordo com o Apocalipse, essa catástrofe final será uma combinação de várias calamidades. As forças da natureza serão abaladas e, como diz Isaías, a terra cambaleará feito bêbada. Diz o Apocalipse que o sol se tornará negro como um saco de crina, a lua se tornará como sangue, as estrelas do céu cairão pela terra e o céu vai recolher-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Haverá terremotos, inundações, fogo, cinza e enxofre. 200 milhões de demônios que estão atados junto ao rio Eufrates serão soltos e sairão para atormentar e matar a terça parte dos habitantes da terra. Outros milhões de demônios sairão do poço do abismo. Serão semelhantes a gafanhotos com coraça de ferro e com veneno de escorpiões. Serão soltos do poço do abismo para atormentar a humanidade. O cavaleiro do cavalo vermelho tirará a paz da terra e trará a guerra. Haverá uma guerra de proporções jamais vistas. Será a terceira e última guerra mundial. Como disse Jesus, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares. Um cavalo amarelo, montado pela morte, será seguido pelo inferno, e matará a quarta parte dos habitantes do planeta pela espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Por isso as feras se multiplicarão para comer os corpos dos mortos que ficarão estendidos sobre a terra. O cavaleiro do cavalo preto vem com a balança na mão para administrar a pouca comida que resta, para impedir os saques, para dar ração somente aos que merecem. Os demais devem morrer de fome. A fumaça do poço do abismo e a estrela que cairá do céu, chamada Absinto, vão envenenar o ar, a água e o solo. Haverá guerra, fome e tormento, como nunca houve antes. A humanidade será morta aos bilhões. Aparecerá no cenário mundial o comandante supremo, o Anticristo, que decretará a extinção das religiões. Os cristãos serão perseguidos e serão caçados como animais selvagens, para serem mortos aos milhares. Os cristãos serão fugitivos e terão que fugir para os montes, terão que se esconder em cavernas.
Acabou o tempo da graça. Agora é tempo de juízo de Deus. A salvação só será obtida pela morte. A existência do anticristo é um fato inegável diante da Bíblia. Mas, se o anticristo existe, de onde ele vem? E por que motivos ele deverá vir? Tudo começou na queda do homem no jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva para comer do fruto proibido. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos duas descendências inimigas. O descendente da mulher é Cristo. A descendência da serpente é o anticristo. A descendência da serpente começou com Caim, passou por Canaã, o neto maldito de Ló, continuou com Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, opositor a Deus, que construiu a Torre de Babel. Salomão foi um rei de Israel, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas como o diabo tenta todo homem, tentou também a Davi, pelo sexo proibido. Davi, certo dia, viu uma linda mulher tomando banho. Ela se chamava Betseba, e Davi enamorou-se dela. Betseba era esposa de um de seus soldados, a quem Davi enviou para ser morto na frente de batalha, por causa da mulher. Com Betseba, Davi teve um filho, chamado Salomão. Salomão foi fruto de um pecado, mas Deus é misericordioso. Amou e abençoou Salomão, e lhe deu sabedoria e riqueza. Assim Salomão foi um grande sábio e um rei muito poderoso de Israel. Mas Salomão também foi atraído pelo diabo, através do sexo proibido. E assim Salomão passou para a linhagem maldita da descendência da serpente. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, com as quais se casou, desobedecendo a Deus. Casou-se com as filhas dos povos idólatras, inimigos de Deus. Casou-se com a filha do faraó do Egito, a filha dos moabitas, a filha dos amonitas, dos edomitas, dos sidônios e dos heteus. Eram todos povos adoradores de deuses pagãos. E essas mulheres levaram Salomão a erguer templos a esses deuses. Salomão edificou santuário a Quemos, abominação dos moabitas, e sobre o monte em frente a Jerusalém construiu um templo a Moloque, abominação dos amonitas. Essas mulheres estrangeiras fizeram Salomão passar para o outro lado, o lado do diabo. Assim Salomão foi o fundador da sociedade secreta conhecida hoje por maçonaria. Salomão construiu o primeiro templo de Israel dedicado a Deus. O templo de Salomão guardava segredos que só ele e seu arquiteto Irã Abis sabiam. Esses segredos do templo foram os segredos que moldaram a maçonaria, desde os dias de Salomão até aos dias de hoje. Mas que segredos eram esses, tão desejados e tão protegidos? Esses segredos eram a cabala judaica, da qual se originou a maçonaria moderna. Contam os eruditos que Salomão tinha um livro de magia que se chamava A Chave Menor de Salomão. Esse livro existe e é conhecido hoje como Coétia. O livro contém as orações e as conjurações que Salomão usava para invocar 72 demônios para que esses demônios o servissem. Então, esse era o grande segredo de Salomão: invocar poderosos demônios de outras dimensões para receber poder para conquistar o mundo.
Após a morte de Salomão, os sacerdotes de Israel continuaram a manter os segredos da cabala, a maçonaria secreta no templo. E Deus ficou muito magoado com o povo de Israel. Por isso, Deus mostrou ao profeta Ezequiel, numa visão, a maçonaria secreta. Mostrou a Ezequiel 70 anciãos de Israel em câmaras ocultas no templo, diante das imagens dos deuses estrangeiros pintadas na parede do templo, aos quais esses homens adoravam e ofereciam incenso. Depois, Deus levou Ezequiel até a entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era deus dos Sumérios, uma tribo primitiva semita, e mais tarde Tamuz se tornou Osíris, deus dos egípcios. Quando o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios, os sacerdotes idólatras de Israel esconderam o livro de magia de Salomão no subsolo do templo, e aí se passaram séculos até que esses segredos fossem descobertos pelos templários. Os templários foram para Jerusalém com as cruzadas em cerca do ano 1000 da nossa era. Eles escavaram o subsolo do templo e descobriram os segredos da maçonaria. Os segredos da maçonaria de Salomão foram mantidos pelos templários até 1314. Neste ano, o seu grão-mestre Jack Tremolay foi queimado vivo numa fogueira pela Inquisição Católica, acusado de estar adorando a cabeça de bode Baphomet, estar praticando homossexualismo e cuspindo na cruz de Cristo. Depois disso, a maçonaria permaneceu na clandestinidade de 1314 até 1717, quando a Inquisição Católica já tinha perdido o seu poder de morte. Foi então que a maçonaria pôde tornar-se pública com a fundação oficial em 1717 da Grande Loja Maçônica da Inglaterra. Então, em 1º de maio de 1777, o judeu Adam Weishaupt, financiado pelo banqueiro judeu Meyer M. Rothschild, fundou a Loja Maçônica dos Iluminados da Baviera. Era uma loja maçônica secreta, dentro de outra loja secreta. Foi na Baviera que esses maçons da elite estabeleceram 25 metas para dominarem o mundo. Então os iluminados da Baviera se fundiram com a maçonaria da Inglaterra, fizeram pacto com a família real britânica e se tornaram no que conhecemos hoje como os líderes globais, a elite, os detentores do poder, os Illuminati. Os Illuminati, portanto, são a descendência da serpente, através da qual virá o anticristo. Os Illuminati são opositores de Deus, são filhos do diabo, Lúcifer, a quem eles adoram como anjo de luz. Por isso os Illuminati se chamam iluminados, pois receberam a luz de Lúcifer.